Olá, bem-vindo ao canal Castela aí Curioso. Prepare-se para conhecer as inacreditáveis e nojentas práticas de higiene da Idade Média. Nessa época sombria, a limpeza e os bons modos eram conceitos completamente diferentes dos que temos hoje. Preparados para se surpreender? Imagine uma refeição sem talheres. Pois é, na Idade Média, as pessoas não se importavam muito com isso. Comiam com as mãos, que geralmente não eram lavadas antes das refeições. E a louça? Bem, digamos que a higiene não era uma prioridade. Pratos, tigelas e copos eram utilizados repetidamente, muitas vezes sem passar por qualquer processo de limpeza adequada. A falta de cuidado na higiene dos utensílios resultava em acúmulo de sujeira e resíduos, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de bactérias e doenças. Era comum encontrar restos de alimentos grudados nos pratos, transformando as refeições em verdadeiras aventuras gastronômicas, para não mencionar o odor desagradável que acompanhava esses utensílios. A falta de conscientização sobre a importância da limpeza na hora de comer é apenas um dos exemplos das práticas de higiene negligenciadas. Os banhos naquela época, até mesmo as banheiras particulares, eram usadas de forma comunitária. As famílias compartilhavam a mesma água, e não era incomum que várias pessoas utilizassem a mesma banheira antes que a água fosse trocada. E o pior, a água era reutilizada várias vezes, resultando em um verdadeiro caldo de germes e sujeira. Não é à toa que o banho anual se tornou uma prática comum. Isso mesmo, as pessoas acreditavam que tomar banho apenas uma vez por ano era suficiente para manter a higiene básica. Imagine passar meses sem se livrar das impurezas e odores acumulados no corpo. A falta de higiene adequada e a escassez de água limpa contribuíam para a propagação de doenças e para a persistência de odores desagradáveis. A ideia de um banho refrescante e relaxante como conhecemos hoje era quase inexistente naquele período. A higiene pessoal era sacrificada em prol de costumes e crenças da época. E o que dizer da lavagem das roupas? Acontecia uma ou duas vezes por ano, utilizando uma mistura bastante curiosa: água de rio, urina e soda cáustica. Sim, você ouviu bem, urina. Acredite ou não, a urina era considerada um componente importante para remover manchas e sujeiras das roupas. Era coletada em recipientes e misturada com água de rio e soda cáustica, formando uma solução de limpeza improvisada. Imaginem o cheiro. Não é à toa que as roupas medievais tinham um aroma tão peculiar e desagradável. A utilização de urina na lavagem era uma prática comum devido à crença de que suas propriedades químicas ajudariam na remoção de manchas e na desinfecção das roupas. Hoje em dia, podemos agradecer aos avanços tecnológicos e aos produtos de limpeza modernos, que nos livram dessa experiência não muito agradável na hora de lavar nossas roupas. A urina também era usada para lavar o rosto. Sim, na Idade Média, as pessoas acreditavam que a urina tinha propriedades medicinais. Mas não consigo imaginar quem gostaria de experimentar isso. A limpeza do ambiente e as sujeiras eram simplesmente escondidas debaixo de tapetes de palha. Tudo que caía no chão ali ficava, formando uma camada de detritos e sujeira acumulada ao longo do tempo. O odor desagradável da sujeira se misturava com as fibras vegetais dos tapetes, criando um aroma horrível que permeava o ambiente. Imagine viver em um espaço onde a sujeira era apenas coberta, mas não removida. Era um verdadeiro desafio manter um ambiente limpo e livre de odores desagradáveis. As sujeiras iam se acumulando e misturando-se a tudo que era colocado no chão, criando uma atmosfera pouco higiênica e nada agradável. A falta de consciência sobre a importância da limpeza e da remoção adequada da sujeira tornava o ambiente medieval um lugar repleto de odores desagradáveis e insalubres. Felizmente, nos dias de hoje, temos a compreensão da importância da limpeza regular e de um ambiente livre de sujeira para garantir uma vida mais saudável e agradável. As roupas de cama eram extremamente sujas e abrigavam vermes e insetos, como percevejos de cama. Uma verdadeira festa para os bichinhos. Para combater os odores desagradáveis, as pessoas utilizavam flores para camuflar os cheiros ruins. Era uma mistura de aromas difícil de compreender. As perucas da época eram feitas com gordura animal, o que as deixava com odores extremamente ruins. E a maquiagem também tinha seus elementos desagradáveis, como as sobrancelhas postiças feitas de pele de rato.
As práticas médicas da época envolviam o uso de sanguessugas e até mesmo a cauterização de feridas com ferro em brasa. Definitivamente não era um tratamento agradável. Imagine os gritos de dor. Ir ao médico literalmente nessa época era aterrorizante. E assim, meus amigos, terminamos nossa viagem pelo passado nojento da higiene na Idade Média. É difícil imaginar como as pessoas viviam nessas condições, mas é um lembrete de como a higiene evoluiu ao longo dos séculos. Agradecemos por viver em uma época mais limpa. Espero que tenham se divertido e aprendido um pouco sobre as práticas inacreditáveis dessa época. Afinal, é sempre bom lembrar do quão sortudos somos por viver em tempos mais higiênicos. Espero vocês na próxima aventura, e até a próxima, pessoal!